Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao OndaCast, que é o podcast da Onda Autismo, que vem trazer para vocês informações sobre o transtorno do espectro autista, sobre a condição de autismo, de maneira simples e descomplicada, para que cada vez mais pessoas possam entender um pouquinho mais sobre essa condição em nosso país. Então aproveita, se inscreve no canal para não perder nenhum episódio. Você está ouvindo o OndaCast, o podcast da Onda Autismo sobre TEA, trazendo informação e entretenimento com respeito ao protagonismo e à representatividade. Dando continuidade a essa série de vídeos onde eu venho trazendo aí informações sobre o autismo, desde lá do início da história, até chegando em questões um pouco mais complexas de se entender em relação ao transtorno do espectro autista, falando em funções executivas, nas quais falamos há alguns episódios atrás, nós temos que falar de uma das principais dessas funções que está diretamente relacionada ao autismo, a teoria da mente. Então, o que é a teoria da mente? Simplificando bastante, a gente pode dizer que a teoria da mente é a habilidade de observar e perceber o mundo através de uma visão do outro. E por que é importante essa teoria no nosso convívio, na nossa socialização? Porque o mundo não depende só do que eu acho e do que eu penso. Depende de eu entender todo um contexto para eu poder interagir melhor e muitas vezes também facilitar as relações. Então, é muito importante para a convivência que haja essa percepção sobre como o outro está pensando, sentindo, desejando o mundo ou a situação que o cerca e vice-versa. Se quando alguém vir esse vídeo aqui, se interessar e for pesquisar sobre teoria da mente, logo virá o nome de Simon Baron-Cohen. Mas ao contrário do que muita gente pensa, esse termo, teoria da mente, não foi criado por Simon. Ele apenas debruçou-se sobre o assunto e aprimorou nas questões relacionadas ao autismo. Por isso, quando a gente fala lá em transtorno do espectro autista e teoria da mente, logo vem o nome do Simon Baron-Cohen à cabeça. Mas o fato, só para ficar bem claro aqui, esse conceito foi criado por Prema e Woodruff lá em 1978 e depois ele veio sendo aprimorado por diversos autores até chegar no Baron-Cohen. E o Simon relacionou essa questão com 4 pontos principais. A intenção, o olhar, a atenção compartilhada e a teoria da mente propriamente dita. Então seriam esses os pontos que proporcionam uma espécie de leitura mental do outro indivíduo. A intenção, então, ou a intencionalidade, seria uma capacidade de percepção do que a outra pessoa deseja, do que a outra pessoa almeja pelos sinais que ela emite. Aqui você pode interpretar feições, sinais corporais, entre outras coisas. Em paralelo, tem a capacidade de interpretar o olhar ou a direção do olhar. E aqui eu não estou falando da direção do olhar no sentido físico, de onde a pessoa está olhando, e sim o que essa pessoa está vendo, como ela está vendo, ou até mesmo será que ela está vendo. Seria como perceber algo assim, ela está vendo aquilo? Ao perceber se a pessoa está vendo aquilo ou não, eu consigo então ler o que ela está pensando sobre aquilo que ela está vendo, a partir do que ela está vendo. E esses 2 primeiros pontos nos levam ao próximo ponto, que é o da atenção compartilhada. Esse se dá pela relação entre o eu, o outro e o meio. Também sobre o objeto que está sendo observado. Seria como eu e ele vemos a mesma coisa? E tudo isso nos leva à teoria da mente propriamente dita, que é, como eu falei lá no início, a habilidade de observar e perceber o mundo através da visão do outro, através da percepção do outro. Esse é mais complicado de entender, né? Mas para ficar um pouco mais simples, eu vou explicar um teste prático aqui para vocês. Então, para observar essa dificuldade na teoria da mente, foi criado um teste onde colocavam crianças com 4 anos, de 4 anos para cima, para observar 2 bonecas, que eles deram o nome de Sally e de Annie. Então a Sally, ela pegava uma bolinha, por exemplo, e colocava dentro de um cesto, dentro de um recipiente, onde não desse para ver dentro.
E aí a Sally saía de cena. Ela ia embora por alguns minutos, por alguns momentos. Então viria a Annie, a outra bonequinha, isso você fazendo o teste para a criança, interpretando para a criança e assistindo. Quando via a Annie, a outra bonequinha, ela trocava essa bolinha para outro cesto, para outro recipiente. E também saía. Então a Sally voltava. Quando a Sally retornava, era perguntado às crianças, aí tinham crianças típicas e crianças atípicas, onde que a Sally ia buscar a bolinha. Então as crianças de desenvolvimento típico, elas diziam que a Sally iria buscar a bolinha no cesto onde ela tinha deixado, afinal de contas ela não estava ali no momento em que foi trocado o cesto. As crianças autistas, elas diriam que a Sally vai buscar a bolinha no cesto em que a bolinha estava de fato, porque elas não conseguiriam relacionar que a Sally não estava no momento vendo que a bolinha foi trocada, elas mediam a situação pelo que elas estavam vendo, e não pelo que a personagem estava vendo. Então aí mostrava essa dificuldade na teoria da mente. Isso foi feito com crianças autistas, com crianças de desenvolvimento típico, com crianças com síndrome de Down, por exemplo, e é importante dizer que as crianças com trissomia do cromossomo 21 também falavam o local da bolinha corretamente, onde a Sally ia buscar. Então só quem dizia que a Sally buscaria a bolinha no outro recipiente, onde ela não viu que foi trocado, eram as crianças autistas. E isso mostrava essa dificuldade de enxergar, perceber o mundo pela visão do outro, conforme aqueles aspectos que eu expliquei ali anteriormente, do olhar, da percepção, do avaliar a situação através do que o outro enxerga e não apenas do que eu estou vendo. Então, de fato, ao observarmos situações do dia a dia, ou se alguém tiver curiosidade e for fazer esse teste aí com as crianças em casa, na maioria das vezes o resultado vai ser mais ou menos como eu falei para vocês desse teste. Mas o que é importante é a gente entender em relação à teoria da mente e em relação a esses aspectos que eu estou falando. Por algum tempo confundiu-se, e até usou essa teoria da mente, esses aspectos da teoria da mente, para se dizer, por exemplo, que pessoas autistas ou que crianças autistas não teriam empatia, que não sabem se colocar no lugar do outro. E isso foi concebido de maneira equivocada, pois além de não ser verdade, já tem novas teorias propondo que ao invés de pessoas autistas não terem empatia, como se dizia, na verdade elas têm uma hiperempatia ou até sentem mais a situação de maneira mais intensa ainda, quando colocadas em situações que acontecem com elas ou com os outros. Então as pessoas confundiram um pouco por algum tempo que o fato de você ter essa dificuldade de percepção de que a outra pessoa não estava vendo o mesmo que você, faria com que a pessoa fosse uma pessoa fria, sem empatia. E isso é um dos mitos do autismo que estão totalmente equivocados e que não são verdades. A gente entende isso hoje em dia já por relatos de pessoas autistas, adultas, que falam aí, pelos estudos avançados, pelas novas pesquisas que vêm mostrando essa hiperempatia e também pelo entendimento mais apurado do que é empatia. Afinal de contas, quando você analisa nesse sentido de que só porque a pessoa autista, a criança autista, tem essa dificuldade de percepção que ela falta com empatia, você está julgando de uma maneira muito rasa, pois você também talvez esteja observando o mundo apenas por um foco neurotípico, e daí achando que todas as pessoas têm que observar o mundo da mesma maneira. Então já é sabido que quando a pessoa autista percebe a situação, quando ela entende a situação, que ela sente sim empatia e que ela sente muito, não só o que acontece com ela, como o que acontece com quem está ao seu redor. Então a dificuldade está nessa percepção por vezes, e não na empatia propriamente dita. Para ficar um pouco mais claro, eu vou trazer para vocês aqui o relato de uma professora de educação infantil, onde eu estava conversando com ela, ela me contou esse exemplo, e vocês vão poder perceber um pouquinho melhor como que funciona isso na vida, no dia a dia. Então, ela tinha alunos autistas e alunos típicos, não autistas, e tinha um aluno que ele gostava de brincar sempre com o mesmo brinquedo lá na escolinha. E tinha um período do dia em que eles iam ao pátio brincar com os brinquedos. Então os brinquedos eram levados todos para o pátio e as crianças podiam brincar. E ele pegava sempre o mesmo brinquedo, que era o que ele gostava, o que ele se interessava. Quando acabava esse momento da aula lá, eles pediam para os alunos guardarem os brinquedos, carregarem os brinquedos para dentro da sala novamente. Nesse dia estava esse aluninho autista e um outro coleguinha. Tinha mais ou menos 6 ou 7 brinquedos lá espalhados. Ele estava brincando com o que ele gostava e o coleguinha brincando com os outros. Na hora que acabou, a professora falou para eles
juntarem os brinquedos e levarem para dentro. Ele pegou só o brinquedo que ele se interessava, e quando chegou lá na sala que a professora viu, ele estava com o brinquedo que ele estava brincando e o coleguinha com os outros 5 ou 6 brinquedos carregando. Então vocês percebem que não é uma questão de falta de empatia desse aluno autista, é que ele deixou o outro aluno carregar todos os brinquedos e ele carregou um brinquedo só. É simplesmente ali uma dificuldade nessa percepção de entender que se dividisse, os dois carregassem meio a meio, facilitaria para os dois. Então, o brinquedo para ele que ele se interessava era só aquele, foi o que ele deu jeito. Ele cumpriu com a ordem da professora, ele cumpriu com a tarefa que foi dada, mas de uma maneira que não veio a proporcionar, talvez, essa empatia, como as pessoas dizem. Então, não é que ele não gosta do coleguinha, que ele quis que o coleguinha carregasse mais brinquedos que ele, ou que ele não sente pelo coleguinha, ou que se o coleguinha tivesse algum sofrimento, algum machucado, que ele também não fosse ficar sentido. A questão não é isso, a questão é percepção. Ao perceber a situação, talvez ele agisse de maneira diferente, mas a dificuldade de percepção não deixou com que ele fizesse a tarefa de maneira em que os dois dividissem os brinquedos. Afinal de contas, para ele, brinquedo era aquilo que ele estava brincando. Então vocês conseguem entender que esse mito de que o autista não tem empatia, de que a pessoa autista não tem empatia, não condiz com a realidade. No mesmo modelo, pensem num grupo de jovens já, ou adultos que estão no ensino superior ou no ensino médio, que estão fazendo um trabalho em equipe. Naquele momento, a pessoa está focada naquele trabalho em equipe, no assunto do trabalho. E de repente alguém chega no grupo e fala, não, mas hoje eu estou muito triste porque aconteceu uma situação na minha casa, com a minha família, e tá me deixando muito triste, e eu não estou conseguindo trabalhar direito aqui no grupo. E a pessoa autista acaba que continua falando do trabalho, continua falando dos assuntos relacionados ao trabalho de grupo, porque ela não conseguiu focar a atenção dela naquele momento para a questão que a outra pessoa está relatando. Afinal de contas, o que ela está pensando no momento é na realização do trabalho em grupo. Daí você vai falar assim, nossa, mas que frieza dessa pessoa que não deu nem atenção porque o outro relatou da dificuldade que está passando. Então, de novo, vocês percebam que não é uma falta de empatia, e sim uma dificuldade na percepção do todo, do olhar do outro, como a gente disse, da situação pela visão do outro. A visão da pessoa autista naquele momento é de realizar o trabalho em grupo, e não do que as pessoas estão passando na sua vida particular. Então, a partir do momento que converse com essa pessoa, que relate o que está acontecendo, que certifique de que ela compreendeu, que a pessoa passou por uma situação que foi traumática, que está causando uma tristeza, aí nada impede que ela se compadeça com a situação. Mas até a percepção desse momento pode estar prejudicada essa relação, essa troca. E aí que se dá essa dificuldade na teoria da mente e que foi por muito tempo confundido com falta de empatia. E, de novo, já tem pesquisas mostrando uma hiperempatia da pessoa autista. Então, provavelmente, ao perceber a situação que o outro está passando, ela vai sentir de maneira muito mais intensa aquela dor do outro e a situação que o outro está passando. E, por vezes, até refletindo no seu próprio comportamento, no seu bloqueio de socialização ou no seu tipo de socialização com aquela pessoa, onde você sente tanto que você fica até meio preso, meio restrito, sem saber o que fazer e sofrendo sozinho com aquilo, por uma situação que é do outro. Então vocês percebam que a empatia e a teoria da mente, ao contrário do que se pensou por algum tempo, não tem tanta relação assim. Você ter dificuldade na teoria da mente não quer dizer que você não tem empatia. No próximo episódio nós vamos falar sobre a coerência central fraca e vocês vão entender um pouco mais como acontecem essas coisas no autismo em relação à percepção do todo, a percepção do que está acontecendo naquele ambiente, que vai muito além da comunicação verbal apenas. Então fiquem ligados aí, se inscrevam no canal, curtam o vídeo, comentem e compartilhem, e não percam o próximo episódio que vai complementar esse assunto que a gente está falando hoje, e vocês vão poder entender mais a fundo essa questão de funções executivas, teoria da mente e a coerência central fraca que eu vou falar a seguir. Então até o próximo, pessoal, e obrigado! Você está ouvindo o OndaCast, o podcast da Onda Autismo sobre TEA, trazendo informação e entretenimento com respeito ao protagonismo e à representatividade.